Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Eu estava voltando para casa para minha amada esposa como sempre e adivinha? Eu encontrei minha esposa na cama com seu amante, que também era seu chefe. Reação? Claro, eu queria expulsá-los. Mas quando seu amante começou a me humilhar e provocar, eu não aguentei mais. Fiquei tomado pela raiva. Eu queria vingança. Atualmente, estou confinado na minha cela de prisão, tendo contado minha história aos meus pais em uma tentativa de elucidar como cheguei aqui a elucidar porque rejeitei todos os acordos de confissão de culpa estendidos a mim para reduzir minhas acusações de agressão e espancamento. Esses acordos teriam me poupado da prisão, serviço comunitário obrigatório e possivelmente salvado meu casamento, embora este último tenha deixado de ser uma preocupação após o incidente, preservando minha liberdade. Sou Ron Jacobs, 29 anos, ex-empregado na construção civil antes da minha prisão. Fui casado com Carly, também de 29 anos, a quem imaginei como minha parceira para o resto da vida. No entanto, ao dizer que era casada, quero dizer exatamente isso. Ela logo será minha ex-esposa, pois estou em processo de divórcio. Carly, anteriormente empregada como secretária de um dos sócios em um escritório de advocacia, pode ainda ocupar essa posição, pelo que sei ou me importo. Você pode ver para onde isso vai. Esses indivíduos geralmente mantêm uma amante em casa para melhorar a reputação da família, mas qualquer mulher com menos de 50 anos é considerada um alvo fácil. E se eles precisam alavancar seu poder, eles não hesitam. Eles podem manipular o sistema legal para atender aos seus desejos e frequentemente têm os meios financeiros para garantir que as coisas saiam do seu jeito. Um desses indivíduos foi Randolph Vizema. Seu pai fundou a empresa, e Randy estava viajando no trem da alegria, desde que não fizesse muita besteira. Para dar crédito a ele, eu consegui entender por que as mulheres eram atraídas por ele. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura, cerca de 90 quilogramas, estava em ótima forma, ostentava um bronzeado perpétuo e tinha pouco menos de 40 anos, um pacote desejável, como minha esposa havia mencionado algumas vezes. Isso nunca me incomodou. Afinal, eu também tinha elogiado algumas de nossas amigas ou até mesmo mulheres aleatórias que conhecemos. Fomos honestos um com o outro, reconhecendo que em um mundo de cerca de 8 bilhões de pessoas, achar os outros atraentes era natural. Carly nunca me deu motivos para duvidar de sua lealdade. Eu acreditava que éramos inseparáveis, devotados um ao outro. Apesar de sua insistência de que nada mudou, eu luto para compreender sua posição após os eventos recentes. Estar na prisão me deu o poder de escolher com quem interagir, e não me comuniquei com Carly desde minha chegada, apesar dos esforços dela, de nossos advogados, famílias e amigos bem-intencionados. Deixei claro para todos eles. Mencione Carly novamente, nossos laços serão cortados, sejam eles familiares, amigáveis ou legais. Alguns amigos e a irmã de Carly me pressionaram sobre esse assunto, colocando-os na minha lista negra de indivíduos com quem me recuso a me envolver. Meu advogado percebeu o quão perto estava de ser demitido e não queria perder ganhos potenciais do acordo de divórcio iminente. Como um advogado oportunista, ele está de olho no improvável, mas lucrativo dia de pagamento. Recebi uma sentença de 2 anos por agressão agravada resultando em ferimentos graves, embora eu pudesse ter enfrentado 10 anos. Acredito que tive sorte com o juiz designado para o meu caso, suspeitando que seus problemas pessoais influenciaram sua decisão. Suspeito que sua esposa pode tê-lo traído. Durante o julgamento e a sentença, ele reconheceu a intensa provocação que enfrentei, tanto das ações de minha esposa e de seu amante em nossa casa, quanto das palavras desrespeitosas de seu amante. No entanto, ele também observou que alguns ferimentos não foram infligidos em legítima defesa, incluindo ossos quebrados que foram causados maliciosamente, indicando a necessidade de uma pena de prisão substancial.
Ele mencionou que eu poderia ter poupado o Estado das despesas de um julgamento se tivesse aceitado o acordo de confissão oferecido pelo promotor público. Agora, 8 meses após minha sentença, antecipo ser solto após 12 meses com bom comportamento, considerando meu histórico limpo antes deste incidente. Quando eu sair, planejo buscar vingança e causar estragos naqueles que me injustiçaram, mesmo que isso me leve de volta para a prisão, não me importo. As pessoas receberão suas merecidas sobremesas, especialmente aquele sábio desprezível. Acho que a maneira mais simples de transmitir isso é compartilhar o que escrevi com meus pais. Queridos mamãe e papai, peço desculpas se minhas ações trouxeram vergonha para vocês, me levando para a prisão. Envergonhar vocês é a última coisa que eu queria ou esperava. Meu dilema era encarar essa consequência ou viver com a vergonha insuportável de tolerar o que ocorreu ou aceitar os acordos de confissão oferecidos para evitar a prisão. Acredito que você entenda por que não consegui viver com esse arrependimento. Eu amava Carly de todo o coração, acreditando que nosso relacionamento era duradouro, mas acontece que julguei mal o caráter dela. Não tinha a mínima ideia do envolvimento dela com Vizema, apesar de sua menção casual à atratividade dele. Mas o que isso importa? Muitas pessoas são atraentes. É uma observação comum. A trajetória da minha vida mudou irreversivelmente quando, um dia, terminamos uma grande extensão da casa pela manhã, tomamos algumas cervejas no almoço com a equipe e nos dispersamos por volta das 13h30. Ao voltar para casa, me deparei com a cena clichê de um BMW chique na garagem e nenhum sinal do carro de Carly. Isso levantou suspeitas, embora eu nunca tenha duvidado dela antes. Claramente, alguém com um carro desses a havia transportado para casa. Quando entrei em nossa casa serena, os sons vindos de cima imediatamente atraíram minha atenção, me levando a subir para nosso quarto. Eu a encontrei lá com o chefe dela, e foi terrível ver sua esposa te traindo. Ele, o chefe dela, enquanto eles ainda não me viram, descaradamente comentou que ela estava feliz por estar com um homem de verdade e não com um marido corno. Por um momento, fiquei paralisado, dominado pela explosão de raiva que me engolfou naqueles segundos fugazes. Ele pode ter se gabado de sua estatura física, mas eu o confrontei com força forjada por trabalho honesto, diferente de seu físico afiado pela academia. Sem hesitar, eu o agarrei pelos cabelos, o arranquei dela à força e o prendi contra a parede. Olhando para Carly, cuja palidez traía seu choque, dei uma ordem decisiva. Arrume suas coisas e saia da minha casa. Você não mora mais aqui. Vizema se sacudiu, colocando um olhar severo. Então o corno quer agir como durão? Ele brincou. Antes que ele pudesse terminar, eu o bati forte, o que o fez cambalear. Tente a sorte, Sage, mas preste atenção a este aviso. Você não é bem-vindo aqui. Se não for embora, vai se arrepender. Eu avisei. Ignorando o aviso, Vizema tolamente se virou para mim. Eu rapidamente agarrei seu pulso e o torci atrás de suas costas. Eu o avisei novamente. Não me faça te machucar, Vizema. Se você me machucar, eu vou garantir que você passe um longo tempo atrás das grades, e eu vou manter um relacionamento com sua esposa durante sua prisão, seu corno patético. Ele sorriu até que eu levantei seu braço com força cada vez mais alto até ouvir o estalo correspondente. Então eu simplesmente o derrubei no chão, e já trabalhei com minhas botas de trabalho. Em meio aos seus gritos, Carly correu até mim, implorando. Pare, Ron. Ele pode realmente te colocar na cadeia se você continuar fazendo isso. Por favor, pare. Preocupada com seu namorado, Carly? Eu retruquei. Não, Ron. Estou preocupado com você. Não quero que você estrague sua vida por causa dele e de mim. Eu fui tão estúpida, ela admitiu. Olhei para ela com desdém e respondi. Não é mais problema seu. Eu disse para você fazer as malas e ir embora. Mas, Ron, ela tentou vir até mim. Eu perdi completamente o controle de mim mesmo e acabei cuspindo na cara dela, o que eu lamento profundamente. Mas isso a fez parar. Eu gritei. Arrume suas coisas e vá embora, você é uma pessoa vergonhosa. Nunca mais quero te ver surpreendentemente,
pareceu funcionar, e ela começou a arrumar suas coisas, chorando alto. Virando-me para Vizema, eu disse: seu comportamento não é nada parecido com o que seu nome diz, idiota. Uma pessoa realmente sábia não provocaria alguém como eu, especialmente usando expressões depreciativas como cuckold. A menos, é claro, que ele esteja pedindo problemas como você está agora. Ouça com atenção. Assim que essa mulher fizer as malas, vocês dois vão embora naquele carro chique que está estacionado na minha garagem. Sugiro que ela leve você ao pronto-socorro para que ela possa cuidar dos seus ferimentos e aliviar sua dor. Nunca mais volte aqui. Esta casa pertenceu ao meu avô e me foi dada antes de nos casarmos. Ela não tem nenhum direito legal sobre ele, então nem tente. Se fizer isso, não hesitarei em tomar medidas mais drásticas da próxima vez. Então, se você não gosta de camas de hospital e cadeiras de rodas, fique longe de mim. Esse é o seu problema agora. Leve-a para casa para conhecer sua esposa e filhos ou livre-se dela. Não me importo. Carly gemeu em desespero atrás de mim, mas eu permaneci firme. Depende de você, Carly. Eu não sou uma santa e nunca vou te perdoar por isso. Você é apenas uma mentirosa suja e inútil. Talvez seu amante devesse ter reservado um quarto de hotel, então eu provavelmente não teria descoberto nada. Eu o bati forte entre as pernas. Foi sua ideia brilhante, não foi? Fazer isso na minha cama? Seguido por um segundo golpe, ele gritou de dor novamente. Dê-me a menor razão no futuro e eu arruinarei completamente a vida de vocês. Mãe e pai, peço desculpas por ser duro, mas quero que entendam exatamente como as coisas deram errado entre Carly e eu. Como sabem, estou me divorciando dela, então, quando eu sair daqui, serei um homem livre. Nunca mais olharei na direção dela. Minha última lembrança dela será de cuspir na cara dela, o que ela merecia. Sei que você tem me apoiado, mas nunca mais vou me casar. Eu nunca poderia confiar em outra mulher. Sinto muito, mãe, mas eu confiava completamente em Carly. E olha onde isso me levou. Como você sabe, eu fui preso naquela noite e foi quando todo esse drama começou. Vizema estava determinado a cumprir sua promessa de me prender. Ele reuniu relatórios detalhados de seus ferimentos para o gabinete do xerife e providenciou que as acusações fossem feitas contra mim com a ajuda de seu amigo no gabinete do promotor. Essas acusações incluíam agressão agravada, que poderia resultar em no máximo 10 anos de prisão. Ele também persuadiu Carly a prestar queixa por cuspir em seu rosto. Como você sabe, fui preso e então os procedimentos legais começaram. Fui informado de que Carly havia retirado sua acusação de agressão, pois era considerada uma questão menor. Eu havia contratado um advogado que me apresentou uma oferta do promotor. A oferta era para que eu me declarasse culpado de uma acusação de agressão e aceitasse uma sentença suspensa de 6 meses com a condição de pagar as despesas médicas de Vizema. Havia 2 condições vinculadas a essa proposta. Primeiro, Vizema insistiu que eu assinasse um acordo para manter em sigilo o que havia acontecido entre nós, já que ele tinha acabado de revelar à esposa que havia sido agredido. Segundo, eu era obrigado a me abster de me divorciar de Carly até que tivéssemos participado de 10 sessões de aconselhamento matrimonial. Essas estipulações pareciam tentativas de dar a eles uma rota de fuga, mas eu não estava disposto a obedecer. Recusei a oferta e optei por enfrentar o julgamento. Embora meu advogado tenha considerado uma oferta favorável, apontando que evitar a prisão completamente devido aos ferimentos que eu havia infligido a Vizema era um resultado significativo, ele também alertou que se o julgamento não corresse bem, eu poderia enfrentar até 10 anos atrás das grades. Questionei se ele compreendia os princípios em jogo, os eventos que se desenrolaram em minha própria casa, como Vizema tentou me rebaixar em minha própria cama com minha esposa. Eu estava decidido a me vingar independentemente de minhas circunstâncias pessoais. A perspectiva da prisão não me intimidava, eu era fisicamente capaz e confiante em minha capacidade de navegar na vida na prisão, e após a libertação eu sabia que poderia garantir um emprego na construção civil, apesar do meu status de ex-presidiário. Em nenhuma circunstância eu iria abrir mão do meu direito de buscar justiça ou de atrapalhar suas vidas, e eu me recusei terminantemente a participar de qualquer sessão de reconciliação com Carly.
Ela está morta para mim. Dias se passaram e fui informado que tinha uma visita. Considerando que você tinha estado lá alguns dias antes, presumi que poderia ser você de novo. No entanto, quando fui escoltado para dentro da sala, Carly foi trazida em seu lugar, e imediatamente chamei o guarda. Eles entraram para ver o que era a comoção, e eu insisti veementemente que não permitissem que aquela mulher me visse novamente. Ela tentou alegar que era minha esposa, mas eles a escoltaram para fora, informando que eu tinha o direito de recusar visitas. Consultei meu advogado e iniciei o processo de divórcio. Além disso, perguntei sobre a possibilidade de processar o empregador de Carly e seu supervisor direto, Vizema. Meu advogado explicou que, embora nosso estado permita ações judiciais de alienação de afeto, nenhuma foi concedida com sucesso em 20 anos. No entanto, ele sugeriu que a empresa poderia optar por um acordo extrajudicial para evitar publicidade negativa, e certamente poderíamos causar um rebuliço sobre a falta de integridade moral da empresa. Perguntei sobre as implicações se eles se oferecessem para resolver uma questão legal, antes ou depois do nosso divórcio. A resposta dele foi direta. Espere até depois do divórcio para minimizar os bens no momento do acordo. Nossa casa está segura, mas ela terá direito a 50% de quaisquer outros bens. Então, vou abordar esse assunto com eles depois do divórcio. Se acontecer de você falar com ela, por favor, evite mencionar nada disso a ela. Sei que vocês dois se importavam profundamente com ela, mas estou contando com vocês para não me decepcionar. Mãe e pai, eu estimo vocês dois, e essa situação é apenas temporária. Com isso, espero que eles agora tenham compreendido a narrativa completa, não apenas a versão retransmitida por Carly e certos conhecidos que acreditavam que eu deveria perdoá-la. Antes da minha libertação, houve uma complicação no processo de divórcio. Carly insistiu em certas condições. Ou eu concordo com o aconselhamento como sugerido anteriormente, ou permito a ela até 3 visitas de 1 hora onde tivemos que nos envolver em discussão. Ela sabia muito bem que eu poderia simplesmente ignorá-la durante essas visitas. Embora eu quisesse desesperadamente finalizar o divórcio, raciocinei que 3 sessões de 1 hora eram preferíveis ao mandato original do tribunal. Eu brevemente considerei a ideia de rejeitar ambas as opções, cumprir minha pena e desaparecer depois. No entanto, recusei-me a deixá-la me tirar de casa, especialmente considerando que meus pais estavam se aproximando da aposentadoria e seu desejo de ter seu único filho em suas vidas à medida que envelhecessem. A ideia de ficar no mesmo quarto que ela era repulsiva, mas, relutantemente, concordei com sua oferta de 3 visitas. Decidi que, se ficasse insuportável, eu poderia pedir ajuda e removê-la. Primeira visita de Carly. Ron, você parece bem, apesar das circunstâncias. Dane-se, Carly. Essas circunstâncias são inteiramente porque você não conseguiu se controlar e dormiu com seu chefe. Desembucha e vá embora. Você me enoja. Carly tentou invocar lágrimas, mas eu estava além de me importar com suas emoções. Eu simplesmente nutria desprezo por ela, entendendo que ódio não é a antítese do amor. Talvez seja amor terrivelmente despedaçado. Eu ainda não tinha chegado ao estágio da indiferença madura, onde seu ex-cônjuge ou futuro ex não significa nada para você. Indiferença madura, apatia completa, é o que eu aspiro a alcançar em breve. Ron, não acredito no que fiz com você, conosco. Você não está sozinha nessa percepção, Carly. Por favor, Ron, apenas ouça e se abstenha de insultos. Estou ouvindo, Carly, mas não estou interessada no que você tem a dizer. Você me traiu na minha própria casa, na nossa cama, com um homem que me insultou e humilhou quando dormiu com você. Como você pode esperar que eu perdoe, esqueça ou pelo menos tolere sua presença na minha vida? A expressão de Carly empalideceu e lágrimas escorreram por suas bochechas. Ron, eu vi isso chegando. É por isso que pedi 3 reuniões. Não posso fazer isso hoje, mas volto. Eu te amo, não importa o que você pense. Eu cometi um erro, mas meu amor por você permanece. Carly, eu concordo com esses 3 encontros, mas entenda, eu sinceramente te desprezo pelo que você fez conosco. Eu odeio não só suas ações, eu odeio você. Eu nunca vou me reconciliar com você,
E uma vez que essas 3 reuniões acabarem, eu não quero mais ter nada a ver com você. Ela ficou sem palavras e bateu na porta, pedindo permissão para sair. Outra visita. Uma semana depois, outra visitante chegou, minha mãe. Apesar dos meus avisos a todos, eu sabia que ela tinha vindo para discutir Carly comigo. Ron, entendo sua relutância em falar sobre ela. Sei que estou arriscando nosso relacionamento ao trazer isso à tona, mas, por favor, me escute. Vá em frente, mãe. Você tem um lugar especial, mas só dessa vez, ok? Eu a quero fora da minha vida. Nada que você diga vai mudar isso. Então vá em frente, mãe. E eu ainda te amarei. Obrigado, filho. Eu te amo mais do que qualquer um, exceto seu pai. Eu sei que o que ela fez com você foi imperdoável, mas eu quero falar sobre ela para o seu bem, não para o dela. Eu não estou pedindo para você dar uma segunda chance a ela não merece, e você não precisa de uma esposa em quem não possa confiar. Mas Ron, o que eu vou dizer é para o seu próprio bem-estar. Você pode pensar que a odeia agora, e talvez você realmente a odeie, mas até que você deixe todo esse ódio de lado, você não encontrará paz em sua vida. Tudo que eu peço é que você fale com ela sem aspereza, sem atacá-la verbalmente. Na semana passada, ela veio até mim para uma conversa, Ron. Ela está profundamente magoada, completamente destruída. Ela está lutando com a forma como se permitiu ser manipulada por aquela pessoa enganosa, levando-a a traí-lo. Ela está ciente de que perdeu você, e entende a gravidade de suas palavras durante sua última visita. Foi tão doloroso para ela quanto você pretendia que fosse. Se seu objetivo é esmagá-la, você está conseguindo. Tudo o que estou pedindo para você fazer é ouvi-la, não mudar sua decisão. Eu sei que você não vai, e ela também sabe. Apesar da ausência de esperança de reconciliação por respeito aos bons momentos que vocês compartilharam, deixe-a manter alguma dignidade enquanto ela se afasta. Ela está oscilando no limite. Imagine como você se sentiria daqui a uma década se soubesse que suas palavras a levaram ao suicídio. Mãe, eu poderia ser insensível e dizer que não me importo com o destino dela agora, mas você está certa. Eventualmente o ódio desaparecerá, substituído pelo arrependimento pelo que aconteceu. Eu não gostaria de carregar o peso da morte dela na minha consciência. Obrigada, mãe, pela sua sabedoria. Vou cessar meus esforços para fazê-la se sentir miserável. Eu a amava de todo o coração, mas o divórcio continua inevitável. Sairei da prisão em alguns meses e estou determinado a não retornar. Quero retribuir a você e ao papai por seu amor e apoio inabaláveis. Eu não poderia ter pedido pais melhores. Obrigada por me ajudar a ver a razão, mãe. Sei que essa decisão é melhor para mim, não para Carly. Carly Isaac em visita. Olá, Carly. Quero começar pedindo desculpas pela maneira como falei com você da última vez. Refletiu meus sentimentos, mas foi indelicado. Mamãe me convenceu de que, apesar dos bons momentos que tivemos antes de você cometer um erro, eu deveria mostrar um pouco mais de gentileza para com você. Obrigado, Ron. Sua mãe é realmente incrível. Eu não pedi para ela me defender. Eu já entendo lá no fundo que você não vai me dar outra chance. Só quero expressar o que está em meu coração e o quanto estou arrependida pelo que fiz ao melhor homem que já conheci ou conhecerei. Se eu puder ser completamente honesta com você, talvez não precisemos de um terceiro encontro. Não quero lhe causar mais desconforto, mas quero aproveitar esta oportunidade para esclarecer as coisas. Eu me comportei como uma garota imatura, uma adolescente tola que não sabia de nada. Tenho quase 30 anos, uma mulher que se deixou encantar por um homem mais velho e atraente que parecia tão mundano, que deu atenção a uma garota comum, fazendo-a se sentir especial e levando-a a atrair o amor de sua vida. Eu fui incrivelmente tola, Ron. Eu reconheço isso. Ele gastou um pouco de dinheiro, foi só isso que custou, junto com alguns elogios sobre minha aparência, quão atraente eu sou e como uma idiota. Eu caí completamente. Eu era incrivelmente ingênua. Bastou um pouco de bajulação, e eu me comprometi muito facilmente por algum charme superficial.
Preciso que você entenda que meu maior arrependimento é trazê-lo para nossa cama, mais do que qualquer outro aspecto da minha traição. É imperdoável. Não tenho desculpas. Era desejo dele se envolver em tal ato tabu, estar com uma mulher casada na cama do marido dela, e infelizmente eu sucumbi a isso, desrespeitando você profundamente. Sinto muito. Ron, me dói admitir, mas você tem razão em pedir o divórcio. Foi preciso muito pouco para me quebrar. Se eu me considero tão pouco, como posso esperar que você continue me amando como sempre amou? Eu queria salvar nosso casamento, e ainda quero, mas entendo que ele não tem mais conserto. Meu coração está despedaçado. Eu sempre amei você. Assinarei quaisquer documentos para o divórcio sem demora. Você merece algo melhor do que eu. Ron, você é um homem excepcional e será um pai excepcional. Eu não sonhava com nada mais do que ter seus filhos e envelhecer juntos como uma família. Se eu posso pedir uma coisa a você, é isso. Não deixe minha tolice arruinar sua vida. Encontre a mulher que você merece, construa uma família, e façam um ao outro feliz, deixe seus pais orgulhosos e vivam uma vida linda. Eu queria que tivesse sido eu, mas me falta coragem para fazer o que precisa ser feito. Talvez um dia você possa se lembrar de mim com carinho pelo que uma vez compartilhamos, não por como eu destruí isso. Eu disse o que precisava ser dito. Agora vou embora. Por favor, entenda que eu arruinei minha própria vida, mas imploro que não me deixe arruinar a sua. Meu amor por você sempre permanecerá. Adeus, Ron. Depois de tudo o que aconteceu, fiquei bastante comovido. Eu disse a ela, minha Carly, você está certa, não podemos nos reconciliar. É simples assim. Eu nunca mais poderia confiar em você. Mas hoje, você me lembrou da mulher que eu amei um dia. Carly, quero que você entenda que, embora eu não possa voltar a te amar sem confiança, não guardo mais ódio. Desejo a você uma boa vida, Carly. Um erro não define você como uma pessoa ruim, apenas não é a pessoa certa para mim. Adeus, Carly. Nós compartilhamos um breve abraço. Adeus, e ela foi embora. Eu podia dizer que não era fácil para ela dizer essas coisas. Ela assumiu seus erros, reconheceu sua tolice, mas nada do que ela dissesse mudaria minha decisão de me divorciar dela. Ela concordou em assinar os papéis sem precisar de outra reunião. Após honrar sua promessa, Carly assinou os papéis do divórcio, levando à concessão do nosso divórcio, que agora aguarda o decreto final. Pouco depois do meu último encontro com Carly, minha data de libertação da prisão foi confirmada. Após minha libertação, meus pais me buscaram na prisão. Eu tinha cumprido minha pena sem comprometer meu compromisso de buscar as coisas legalmente, e eu estava determinado a tornar a vida de Randolph Wiseman muito difícil. Na manhã após minha libertação, me encontrei com meu advogado. Era hora de agir contra Wiseman. Eu tinha passado um ano na prisão pelo que fiz a ele. Ele tinha me ameaçado com pena de prisão quando peguei com Carly na minha cama, e em resposta, eu tinha machucado seu ombro e quebrado vários ossos em sua mão. Isso justificava um ano de prisão de uma sentença de 2 anos? Não, na minha opinião. Ele só recebeu parte do que merecia. Agora, eu ia garantir que a vida dele despencasse. Meu advogado e eu desenvolvemos um plano para fazer Wiseman sofrer. Inicialmente, planejamos entrar em contato com sua empresa e notificá-los de nossa intenção de processar por falha, para evitar um relacionamento entre funcionários de sua empresa. Esperávamos que eles provavelmente rejeitariam esse pedido e diriam que tais casos não eram investigados no estado há 20 anos. Depois disso, nossa estratégia envolveu o lançamento de uma campanha na mídia. O marido ofendido contaria publicamente ter descoberto o sócio sênior na cama com sua esposa, em sua própria casa, e descreveria como ele havia sido humilhado por Wiseman antes de recorrer ao confronto físico para expulsar o advogado de sua propriedade. Além disso, destacaríamos que o marido havia sido preso após acusações feitas pelo associado de Wiseman, o promotor público, e havia cumprido 1 ano por agressão. Além disso, gostaríamos de enfatizar que seu divórcio estava quase completo devido ao papel de Wiseman na destruição do Amerige. A conexão de Maya Dernay com um jornalista que nutria animosidade em relação a Wiseman provou ser vantajosa.
garantindo a circulação da história em jornais e despertando o interesse da imprensa nacional. Contávamos com os associados de Vizema sendo avessos ao escândalo potencial e optando por um acordo extrajudicial. Meu objetivo subsequente era atrapalhar o casamento de Vizema, assim como ele havia arruinado o meu. No entanto, decidi adiar essa vingança até depois de resolver as questões com o escritório de advocacia. Nossas previsões sobre o resultado foram certeiras. Apesar da resposta desdenhosa da empresa, eles insinuaram que deveríamos possuir riqueza substancial para entrar com uma ação legal e afirmaram que não receberíamos um centavo no tribunal. A carta subsequente do meu advogado causou uma comoção significativa dentro da empresa, abruptamente acabando com qualquer humor presente anteriormente. Eles ficaram visivelmente tensos, até mesmo recorrendo a ameaças de falência caso eu revelasse algo à mídia. Na realidade, eu já estava à beira da falência, enfrentando uma possível prisão por 12 meses, possuindo escassas economias e perspectivas sombrias. Ironicamente, essa situação terrível me tornou imune ao medo da falência. Em sua correspondência de acompanhamento, meu advogado reiterou essa realidade para eles, embelezando ainda mais ao se oferecer para lidar com o caso pro bono devido ao flagrante erro judiciário sofrido pelo infeliz marido. Eles pediram uma reunião presencial em seu escritório onde, ao entrar na sala de conferências, encontramos o indivíduo em questão, o mesmo que estava causando todo o problema. Quando me sentei, ele não resistiu e disse: "Bem, olha quem está aqui, o próprio cornuzinho. Ouvi dizer que você veio até nós com sua esmola, implorando por uma esmola. Você gostou do seu tempo na prisão, cortesia minha e do promotor? Eu sabia que você era muito burro para aceitar o acordo que ele ofereceu." Ele riu. "Sábio, eu avisei você sobre falar comigo daquele jeito. Você acabou de ganhar outra visita ao médico da dor." De repente, William Vankstein, outro descendente do fundador original, interveio, dizendo: "Oh, pelo amor de Deus, Randolph, pare de agir como um cara durão. Estamos tentando resolver isso, não piorar. Randolph, se você não consegue ficar quieto, é melhor deixar o resto de nós lidar com isso." Um pouco humilhado pela repreensão de seu parceiro, Randolph respondeu: "Tudo bem, William, eu entendo. O corno e eu temos história, e é por isso que estamos todos aqui hoje. Vamos ouvir o que eles têm a dizer." Meu advogado, Gilles, explicou: "Senhores, nossa intenção, como declarado em nossa carta, é direta. Planejamos prosseguir com uma reivindicação por alienação de afeição. Embora alguns possam ver isso como um assunto trivial, improvável de produzir resultados significativos, ele apresenta uma oportunidade única para nós, com a assistência de um jornalista proativo, de obter ampla publicidade para seu escritório de advocacia. No entanto, recontar a infeliz história de traição e prisão do Sr. Jacobs, facilitada por uma associação próxima entre um sócio deste escritório e o promotor, pode não ser o tipo de atenção que você deseja. Então, essencialmente, esta é uma tentativa de pressionar nosso escritório", exclamou Green, ou Howard Green, outro sócio sênior e filho mais velho de Arnold Green, um sócio fundador. "Sr. Green, meu cliente sofreu a perda de sua esposa e suportou um ano inteiro de prisão. Se não fosse pelas ações totalmente inapropriadas de seu parceiro, Randolph Vizema, ele ainda estaria casado, empregado e livre. Esta empresa infligiu sérios danos ao meu cliente. Se os tribunais não puderem retificar isso, buscaremos meios alternativos. Deixe-me informá-lo de que a ex-esposa do meu jornalista cooperativo costumava ser empregada por esta empresa. Você consegue adivinhar para qual sócio ela trabalhava? Ele tem toda a motivação para manchar sua reputação no tribunal da opinião pública. Ele fará isso ansiosamente. Quanto ao resto de vocês, cavalheiros, assumindo que todos vocês são cavalheiros, excluindo Vizema e desaprovando sua conduta, sugiro que vocês contemplem se sua associação com ele serve aos seus melhores interesses." Do nada, Peter Cooper, que tinha ficado em silêncio até então, emitiu um grunhido repentino. De fato, ele proferiu, lançando um olhar desdenhoso para Vizema, como se ele fosse algo desagradável preso na sola do sapato. Gilles voltou a falar. "Achamos que 1 milhão é um tanto insuficiente, mas, dadas as circunstâncias, uma quantia razoável para, digamos, resolver esse assunto desagradável para a empresa." Mais uma vez, Peter Cooper interrompeu:
Informaremos vocês sobre nossa decisão até o fim do dia. Bom dia, senhores Jacobs. Peço desculpas pelo problema que esse idiota causou a vocês. Com outro grunhido, ele saiu da sala, visivelmente agitado. Não demorou muito para descobrirmos que não apenas os sócios concordaram em pagar a indenização, mas também queriam que Gilles me informasse que os outros sócios tinham comprado Vizeman por um preço muito baixo, efetivamente removendo da sociedade. Eles precisavam da minha assinatura para confirmar o acordo total e final com a empresa deles, e para garantir que não enfrentariam mais nenhuma reivindicação. Mais um aspecto da minha aprovação foi resolvido. Chegou a hora de cuidar de outros assuntos. Meu desejo principal, vingança contra Vizeman, não exigia assistência legal, apenas minha própria vingança e um toque de astúcia nativa. Comecei a me familiarizar com a esposa de Vizeman. Ela frequentava a academia 4 manhãs por semana, mantendo um físico esbelto apesar do fardo de 3 filhos. Embora um pouco mais cheia nos quadris do que antes, ela continuava impressionantemente bonita, levantando a questão, por que ela não era suficiente para Vizeman? Observar suas rotinas por 2 semanas revelou um padrão intrigante. Na quinta manhã, ela visitou a casa de um homem aproximadamente uma década mais novo que ela. Aproveitei a oportunidade para confrontá-la numa quarta-feira quando ela saiu da residência dele, pegando-a desprevenida. Senhora Vizeman, podemos conversar? Aproximei-me enquanto ela caminhava em direção ao carro. Desculpe, estou com pressa, ela respondeu. Seu marido sabe sobre suas visitas de quarta-feira, senhora Vizeman? Minha pergunta chamou sua atenção, expondo a infidelidade mútua. Ainda assim, pensei, talvez houvesse mais a descobrir. Tudo bem, o que você quer? Ela cedeu. Só uma breve conversa, senhora Vizeman. Permita-me convidá-la para um café do outro lado da rua. É um lugar público e garanto que não represento nenhuma ameaça. Nós cruzamos para o outro lado e encontramos assentos vazios. Comecei com uma pergunta. Você se lembra de como seu marido voltou para casa com uma lesão há pouco mais de 1 ano, ombro deslocado e várias fraturas? Ela confirmou que sim. Não sei bem como ele explicou, mas eu mesmo causei esses ferimentos. Veja bem, eu o peguei na cama com minha esposa, e quando intervim, ele tentou me desacreditar, então tomei uma atitude. Ele mencionou que não é mais sócio da empresa? Ela balançou a cabeça. Eu também armei isso, indiretamente. Agora estou procurando maneiras de arruinar a vida dele ainda mais. Senhora Vizeman, presumo que você saiba que seu marido já se comportou dessa maneira antes? Sim, tem sido um hábito durante todo o nosso casamento. Ultimamente, como você notou, eu também tenho tido alguns casos. Minha última amiga é Ryan, que visitei esta manhã. Ela sorriu para mim internamente antes de continuar. Não quero menosprezá-lo, Sr. Jacobs, mas o que diabos sua esposa estava pensando quando disse que Randy era bom de cama? Por que ela fez isso? Talvez ela tenha enlouquecido ou talvez ele a estivesse cortejando. Ele é bom nisso. Minha ex-esposa, Sra. Vizeman, não conseguiu dar uma explicação satisfatória. Ela se culpa por me trair tão facilmente. Ela está muito arrependida. Então, suponho que você vive em prosperidade e é por isso que tolera as infidelidades dele e busca consolo em outro lugar, perguntei, sentindo-me um pouco decepcionada. Ah, entendi onde você quer chegar, Sr. Jacobs. Você esperava encontrar uma esposa fiel que ficaria chateada com a infidelidade do marido? Talvez você estivesse esperando um divórcio, ela sentiu, entendendo minhas intenções. Lamento decepcioná-lo, Sr. Jacobs. Eu me acomodei muito bem na minha vida e, além disso, tenho 3 filhos pequenos para criar. Além disso, nos últimos 8 anos, aproveitei a melhor intimidade da minha vida. Não com meu marido, é claro. É incrível, realmente. Eu queria que fosse mais de uma manhã por semana, mas tenho que ter cuidado para não ser pego. Estou tentando ser contido, mas obviamente não contido o suficiente, já que você descobriu tão facilmente. Você deveria saber que sou tolerante com Randy. Eu o amava muito, mas sua traição extinguiu esse amor. Acho que ter filhos complica a situação, Sr. Jacobs.
Imagino que você e sua ex-esposa não tinham nenhum. De qualquer forma, em nosso relacionamento, só eu tenho os recursos financeiros. Tenho um fundo fiduciário substancial deixado pelo meu avô. Se tivéssemos terminado, eu poderia ter que pagar pensão alimentícia a ele, embora eu não tenha certeza. Talvez eles estejam protegidos. Nunca considerei seriamente a possibilidade de divórcio por causa dos meus filhos. Pelo bem deles, mantenho Randy comigo. Apesar de suas falhas, ele é um bom pai. A propósito, Sr. Jacobs, estou tentando ser discreto, mas tenho certeza de que Randy sabe sobre meus casos com outros homens. Às vezes, nas noites de quarta-feira, não tenho tempo para me limpar direito depois de estar com Ryan. Suspeito que ele saiba disso. E apesar de sua bravata sobre trair homens como você, acho que ele só pensa que, sorrindo do outro lado da mesa, ela continuou: como mencionei, eu preferiria ter minhas necessidades atendidas mais frequentemente do que uma vez por semana. Você estaria interessado em retribuir a intimidade? Eu não me importaria em ajudar você a se vingar. Você está livre nas manhãs de sexta-feira? Amanhã é melhor para mim porque eu pego meus filhos na escola à tarde. Já aceitei a decepção de que aparentemente Vizema não vai se divorciar no futuro, mas eu vou dormir com a esposa dele? Como dizem, olho por olho. Eu sou Esther, Sr. Jacobs. Se vamos ter um relacionamento secreto, eu deveria pelo menos saber seu nome. Meu nome é Ron Esther, estou ansioso pela sexta-feira. Sei seu endereço. Devo passar aí às 10? Acho que as crianças estarão na escola. Ela sentiu em concordância. Não era o que eu esperava, mas ela era uma mulher linda. O que há para não gostar? Não tenho sido próximo desde que o descobri com minha esposa infiel, Carly. Pareceu apropriado para mim. Nós terminamos prometendo nos encontrar novamente na sexta-feira. Embora não fosse nada do que eu esperava, eu estava ansioso pelo fim do período de calmaria. A ideia de dormir com a esposa de Vizema pode ter parecido atraente como vingança, mesmo que ela não fosse particularmente atraente, mas ela era incrível. Conhecê-la melhor prometia ser um prazer. O que eu nunca poderia ter previsto era quanto prazer isso me daria. Por algum motivo, naquela manhã de sexta-feira, ela e eu nos divertimos muito passando um tempo juntos. Depois disso, deitamos juntos, não nos separando, mas nos abraçando. Como se para ter certeza de que o que havíamos experimentado era real. Eu imediatamente percebi que havia algo entre nós, além de uma simples atração física. No começo, não falamos sobre nada, mas então ela começou a falar sobre como minha esposa poderia me trocar pelo marido dela. Ela disse que eu era lindo. Eu retribuí, e disse que não entendia por que o marido dela estava olhando para outras garotas, quando uma mulher tão linda estava esperando por ele em casa. Continuamos a nos encontrar assim toda sexta-feira por 4 semanas até que um dia, isso aconteceu. Ela me beijou gentilmente na bochecha antes de dizer aquelas famosas palavras: Ron, precisamos conversar. Enquanto ela o beijava apaixonadamente, ela esperava transmitir que essa conversa não seria desagradável. No entanto, Ron não conseguia se livrar do medo de que ela fosse acabar com o relacionamento deles. Ron, eu já mencionei antes que venho de uma família rica. Sou um garoto de fundo fiduciário, e suspeito que é por isso que Randy se casou comigo. Eu representava tanto um parceiro visualmente atraente quanto, mais significativamente, segurança financeira. O que ainda não revelei é a extensão dessa riqueza. Meu avô era um verdadeiro canalha, ele acumulou uma fortuna além da imaginação, muito mais do que qualquer um poderia gastar. No entanto, se alguém pudesse chegar perto de esgotar essa riqueza, seria seu único filho, meu pai. Vovô não confiava nele para lidar com o dinheiro sabiamente, então ele dava ao meu pai uma mesada mensal que garantia conforto, mas não opulência. O resto ele guardou em um fundo fiduciário, programado para estar totalmente acessível a mim quando eu fizesse 38 anos. Não tenho certeza do porquê 38 anos foi significativo para ele, mas esse marco está a apenas 8 meses de distância. Depois da nossa primeira sexta-feira juntos, me senti compelido a rever os termos do meu fundo fiduciário, particularmente em relação ao divórcio. É inquebrável. Randy não tem direito algum a isso. Eu trouxe isso para o casamento,
e nenhum de nós contribuiu para isso. Ele permanece praticamente intocado, embora eu tenha a opção de sacar uma modesta quantia anual. Meu consultor financeiro insiste em permanecer dentro de certos limites para manter seu status intocado, o que ele sugere que pode ser crucial, embora ele esteja confiante de que é intocável no geral. Isso me fez pensar, eu realmente preciso de Randy por perto? Posso simplesmente conceder a ele visitas irrestritas com as crianças a serem acordadas entre nós? Ultimamente, percebi que tolero Randy, mas não tenho um pingo de amor por ele. Por que eu deveria ficar com alguém que me traiu repetidamente? Sei que pode parecer hipócrita, mas ele teve casos antes de mim. Ron, não estou dizendo que quero que você substitua Randy. Estou dizendo que desenvolvi sentimentos por você. Eu gostaria de vê-la nos meus termos sempre que nós dois desejarmos, e acho que poderíamos ser mais do que apenas parceiros casuais. Estou disposta a deixar Ryan ir se você estiver a bordo com isso. Esther, essa pode ser a melhor conversa que precisamos ter na história. Achei que você fosse me agradecer e dizer adeus. Estou totalmente de acordo com o que você está sugerindo. Assim como você, acho que começamos como uma forma de vingança, mas acredito que estamos rapidamente nos tornando algo mais. Nós seguimos a programação de sexta-feira até que pudéssemos discuti-la adequadamente. Ela me informou que tinha encontrado Ryan na quarta-feira, mas foi apenas para expressar gratidão e se despedir. Ron, eu inventei um esquema um tanto perverso, mas fascinante. Permita-me revelar meu plano astuto que pretendo lançar sobre Randy na próxima sexta-feira de manhã. Ao ouvir sua proposta, não consegui conter meu sorriso. A mulher era uma mente brilhante. Eu adorei. E assim, na sexta-feira subsequente, Esther e eu estávamos absortos em nossa costumeira escapada matinal de sexta-feira, nossa paixão um pelo outro aparentemente insaciável neste ponto. Sem que soubéssemos, um homem chamado William Fox, vestido em um terno de negócios, estava sentado calmamente no salão do andar de baixo, cuidando de seus próprios negócios quando ouvimos: "Quem diabos é você e por que está na minha casa?" "Onde está Esther?" Era Randy. Esther o havia convocado, alegando que havia algo de suma importância que necessitava de sua presença ao meio-dia. Apesar de suas tentativas de verificar mais detalhes, ela insistiu que era crucial e insistiu que ele viesse. "O senhor é o Sr. Randolph Vizema?" Sua esposa me informou de sua chegada. "Ela está lá em cima com sua acompanhante, se você quiser se juntar a eles." "O que está acontecendo?" A voz de Randy subindo as escadas ecoou no corredor, nos interrompendo no meio da frase. Esther estava ansiosa para sua aparição enquanto eu me afastava dele, absorta no momento. Esther tomou a iniciativa. "Assim, Ron, faça isso. Você é superior ao meu marido em todos os parâmetros", ela exagerou, tentando convencer o sábio ofegante. "Randy, querido, você parece chateado." "Relaxa, estou apenas tendo casos extraconjugais, assim como você." Com isso, eu me virei, deixando Randy ver quem estava com sua esposa. "O próprio corno?" "Você deve estar brincando", ele exclamou. "Por que você trouxe esse fracote para o nosso quarto? Guarde-o antes que eu perca a paciência." Eu saí da cama e fui até ele. "Bem, corno, o que você achou do meu ataque retaliatório? E falando em ameaças, você não está superestimando suas capacidades? Lembre-se, eu prometi a você uma visita ao Dr. Payne." Ele empalideceu de medo, eu o tranquilizei. "Relaxe, temos um tipo diferente de sofrimento reservado para você. Tem um esperando por você debaixo do seu travesseiro." "Por que você não pega?" Eu o empurrei em direção à cama. Quando ele colocou a mão debaixo do travesseiro, ele extraiu um envelope pardo. Esther e eu declaramos simultaneamente: "Você foi servido." William Fox, que o seguiu escada acima, tirou uma fotografia e comentou: "É oficial." Nós o executamos perfeitamente. O alvo ficou congelado em descrença. Eu não tinha visto ninguém tão chocado desde que desloquei seu ombro uma vez. Esther gentilmente deu um tapa em Randy para tirá-lo do choque. Ela prosseguiu explicando a ele que o que ele estava vivenciando era uma retribuição justa por suas ações contra mim.
Ela confessou que não nutria mais nenhum amor por ele devido à sua infidelidade durante o casamento, o que havia transformado seu amor em desdém genuíno. Ela garantiu a ele que não interferiria no relacionamento dele com os filhos e prometeu acesso irrestrito a eles. Por fim, ela o aconselhou a contratar um advogado se ele desejasse, mas sugeriu que eles poderiam usar o mesmo, pois ela acreditava que eles poderiam lidar com o divórcio amigavelmente e evitar transformá-lo em uma batalha contenciosa pelo bem de seus filhos. Randy, para seu crédito, continuou a assentir em aceitação de suas palavras. Ele pode ter sido desagradável, mas não era tolo. Ele entendeu que seu casamento tinha acabado e resistir a ele só desperdiçaria tempo e dinheiro. Fiquei ali em silêncio, testemunhando seu mundo desabar. Eu tinha conquistado mais do que pretendia. Eu tinha me divorciado de Carly, e graças à influência da minha mãe, eu tinha feito isso com dignidade. Ela tinha reconhecido seu erro que tinha levado à sua queda, e seu pedido de desculpas era genuíno. Ela tinha aceitado seu destino, nós o aceitamos. Minha mãe estava certa. Eu tinha conseguido garantir $1 milhão dos empregadores de Carly, e agora, com a ajuda da própria esposa dele, eu tinha virado o jogo contra Vizema ao traí-lo. O conspirador tinha sido enganado. Eu tinha desempenhado um papel no fim do casamento dele. Além disso, eu poderia ter atendido ao pedido de Carly quando ela disse: "Não deixe minha tolice arruinar sua vida. Encontre a mulher que você merece. Comece uma família, seja feliz junto, deixe seus pais orgulhosos e viva uma vida maravilhosa." Carly cometeu erros, mas mesmo em seu desespero ela me deu conselhos valiosos. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.